a apresentação da terceira jornada pedagógica, realizada por Cristiana Alcântara e Silvano Lapietra, da GPED, com as convidadas Ângeles e Isabel Abeleira. O tema foi Os Fios da Infância. As irmãs Ângeles e Isabel iniciam a apresentação comentando sobre o livro que escreveram baseado em suas experiências e trajetórias que realizaram na educação infantil com crianças de 3 a 6 anos de idade no município da Galícia, na Espanha. Ângeles conta que o nome do projeto se deu após ver uma tecelã tecendo uma manta e perceberam que seria o nome perfeito para o livro, pois assim como as mantas devem ser feitas com pontos e cores distintas, o trabalho que realizam também é feito com pontos importantes. São eles 20 pontos constantes que, de acordo com sua experiência, precisam sempre estar presentes na educação infantil. Ângeles enfatiza que cada local tem seus desafios a serem superados, porém, que em todos os locais, os objetivos da educação infantil são os mesmos: a socialização, o respeito, que as crianças consigam se conectar com a natureza e desfrutem da arte, que valorizem as pequenas coisas, que desenvolvam um raciocínio lógico e que sejam seres pensantes, que desenvolvam os sentidos, que desenvolvam a linguagem oral, que celebrem a vida e consigam agradecer pelo que cada um tem. De acordo com ela, a essência do projeto Fios da Infância é aprender a valorizar os pequenos gestos, gestos esses que para elas é de suma importância na educação infantil. Ângeles explica que para obter o resultado desejado, o trabalho deve ser realizado com muita paciência e cuidado, assim como uma tecelã tecendo uma manta, aos poucos, fio a fio, ponto por ponto. E comenta sobre a volta às aulas pós-pandemia, que deve ser olhada com muita atenção, visando apenas o acolhimento das crianças, para que elas possam se sentir seguras e aos poucos voltar a confiar na professora. As famílias e unidades escolares também devem se unir, visando essa conexão com a criança. Ela comenta que se o trabalho for realizado de forma correta, um dia, em algum momento, essa conexão entre a criança e a professora ocorrerá de forma espontânea e será um momento mágico para ambas. Fio 1. Crescendo. No fio 1, a Isabel relata a importância de registrar tudo o que acontece com a criança, para que possamos ver as evoluções e conquistas do aprendizado e do crescimento das crianças. Isabel explica que, para ela, esses são os indicadores e metas mais importantes da educação infantil. O conhecimento que as crianças vão adquirindo, os progressos nos costumes, como desenvolvem a fala e o controle emocional. Fio 2. Guardando lindas recordações. Neste fio, é importante o ser humano guardar lindas recordações para gerar alegria na vida. É esclarecido para as famílias os valores que realmente importam, que são o carinho, o afeto, as recordações e a reutilização de materiais com custo zero. Desde o início, as famílias ficam cientes que as datas comemorativas são descartadas. Os aniversários são comemorados de um modo diferente do habitual. Com pequenos gestos, são feitas despedidas para que fiquem como recordações da passagem da criança pela educação infantil. Como despedida da escola, cada grupo que sai da escola planta uma camélia em volta da escola para que os novos alunos possam desfrutar de alguma árvore, assim sempre procurando uma maneira de incentivar aos alunos o amor pela natureza. Fio 3. Cravando os pés na terra. Sabemos que com o crescimento populacional, as áreas verdes tornam-se cada vez mais escassas, mas nós, como educadoras, devemos incutir informações sobre a natureza em nossas crianças, mesmo que para isso nós tenhamos que auxiliá-los na produção de pequenos canteiros de hortaliças
ou até mesmo plantando semente de flores em pequenos vasos que podem ser feitos com material reciclado. E assim, além de ensinarmos eles a praticarem a reciclagem, nós vamos estar mantendo essas informações da natureza. Fio 4. Admirando a beleza cotidiana. A escola se preocupa com a formação cultural, mostrando obras de arte, e raramente se ensina a valorizar a beleza cotidiana. Por isso, a sugestão das autoras é de incorporar na prática escolar o olhar para a beleza cotidiana, sem didática ou projeto, admirando folhas secas, a luz do sol. Devemos muito exercitar o olhar com perseverança e naturalidade. E isso merece para nós, professoras, uma reflexão, porque sempre buscamos uma vertente produtiva para tudo o que fazemos. Se lemos um livro, temos que fazer um resumo. Se vamos ao museu, temos que fazer uma redação. E com isso, acabamos desconfigurando e confundindo os objetivos da aprendizagem, como, por exemplo, gostar de apreciar o céu ou o cheiro da chuva. Nós temos que tornar a atividade prazerosa, pois isso pode produzir mais benefícios para a pessoa e para a criatividade. Vou finalizar com uma frase das autoras. Não necessitam de mais explicações, apenas de se deixar levar pela surpresa da descoberta. Fio 5. Dialogando com a arte. A arte deve ser fonte de inspiração nas salas de aula da educação infantil, estabelecendo um diálogo contínuo com o que a arte oferece. O papel do adulto é determinante como fonte contínua de questionamento, indagação e diálogo entre o que pretende se realizar, os materiais e as crianças. Agora veremos a arte nas experiências de vida. Guarda-chuva para quê? Percebeu-se que nos dias de chuva encontrava-se nos lixos que cercam a escola muitos guarda-chuvas quebrados. Por isso foi colocado na porta um comunicado para as famílias pedindo que entregassem estes guarda-chuvas para dar uma segunda vida a eles de forma artística. 60 dias chovendo, 60 palavras para chuva, 60 modos de chover. Durante os dias de chuva, as crianças observaram os diversos tipos de chuva e depois fizeram representações. A grande onda. Conversou-se com as crianças sobre as grandes ondas formadas nos temporais, sobre diversão com ondas e também seus perigos, e como serviram de inspiração para outros artistas nas pinturas e peças musicais. A caixa de trovões. Durante as tempestades, os raios e trovões assustavam muito as crianças. Então, escutaram os trovões, viram os relâmpagos, falaram sobre consequências e precauções. Mas as crianças queriam uma representação disso tudo. Reuniu-se instrumentos musicais que o som lembrava estes fenômenos e criou-se a Caixa dos Trovões. Homenagem ao Sol. Ao fim dos meses de chuva, o sol apareceu. As atividades eram feitas ao ar livre e decidiu-se fazer uma homenagem rápida e espontânea ao sol. Os frutos da chuva, as botas de morango. Com o fim das chuvas, como encerramento de uma etapa, plantaram morangos nas botas de chuva que não servia mais para as crianças. Água doce, quando a água é arte. Ao final do semestre, coincidiu que o Museu da Cidade da Cultura promoveu uma exposição chamada Água Doce, quando água é arte. Então, a escola entrou em contato com o departamento didático do museu e foi convidada não só a visitarem a exposição, como exporem alguns trabalhos das crianças. Os corredores da escola também serviram de espaço expositivo. Fio 6. Projetando na comunidade. É importante a imagem que projetamos da escola para a comunidade. A maioria das pessoas tem outra ideia sobre a educação infantil, referente aos conceitos da infância.
Escola e Educação mostramos uma escola de portas abertas. Toda vez que enfeitamos as vidraças da escola, toda vez que enviamos um comunicado, ou um cartaz, ou programamos um evento, estamos mostrando nossa maneira de entender a educação, a infância e a docência, tornando uma escola culta, inteligente e aberta, mostrando que todos que estão dentro da escola são capazes de fazer coisas interessantes, que possa contribuir para a melhora da comunidade. Temos que trabalhar o conceito que desfavorecem economicamente a família. Por exemplo, nem todos têm acesso às coisas que tem dentro da escola. Temos que retomar a ideia de estar disponibilizando pelo menos um livro para cada criança, para que eles possam estar levando para casa. Trabalhar a arte para que todos também tenham acesso. Fio 7. Abrindo a boca e saboreando a vida. Quando as crianças começam a frequentar a escola, seu repertório de gostos, de sabores, costuma ser bastante limitado, seja porque não se ofereça a elas novos alimentos, seja porque prevaleça nelas a resistência ao desconhecido. Com a volta das aulas em setembro, teremos que ter outras alternativas. No livro que tinha trazido algumas experiências que foram desenvolvidas nas aulas, que vão desde a elaboração de pão de milho, azeitona ou produtos típicos, nada disso fará mais parte do nosso cotidiano. Cada um irá trazer sua merenda e verbalizar com os demais as sensações, as experiências e os sabores, porque não poderá ser compartilhado, será tudo novo. Fio 8. Destampando o nariz. O olfato é um sentido que nos proporciona muitas informações sobre o entorno. Porém, na escola não se dá a importância que o olfato merece. Por esse motivo, viu-se a necessidade de se trabalhar com o nariz, algo que as crianças acharam muito divertido. Aulas inteiras foram dedicadas somente para o tema e as sensações que esse sentido nos traz. Não devemos limitá-lo a sentir cheiro bom ou ruim. Por isso, o título Destampando o Nariz. Precisamos nos atentar mais a essas sensações. As crianças estão acostumadas a sentir cheiros do cotidiano, como frutas, mato molhado, leite, chocolate, colônia, etc., de forma inconsciente. O cheiro pode também nos fazer recordar momentos vividos, e as sensações são únicas para cada um de nós. Mas como qualquer outro sentido ou parte do corpo, o olfato também deve ser exercitado, para que seja capaz de reconhecer e identificar um cheiro dentre muitos outros. A primavera é sempre uma estação magnífica e cheia de oportunidades para cheirar a vida. Podemos cheirar o ar fresco pela manhã, a terra molhada pela chuva, a grama cortada e as flores que as crianças nos trazem. É por isso que nessa época damos tanta importância a esse aspecto. E o nome que escolhemos para essas aulas foi Aromatizarte, como relatamos nos exemplos a seguir. As famílias também participam e enviam para essas aulas flores e ervas. E nos dedicamos cada dia a uma erva especial, guardando em nossas memórias olfativas seu aroma, além de pesquisarmos e aprendermos sobre seus demais usos. Ao final de cada exploração, pesquisa e aprendizado, as crianças puderam levar para suas casas alguns dos trabalhos finalizados. Temas abordados: a salsinha, água de rosas, saquinho espanta-insetos, rosquinhas de anis, erva doce, narizes, inalação de eucalipto, eu cheiro a, cheiro dos livros, cheiros e cores. Fio 9. Escutando com o coração. Para escutar com o coração, precisamos ativar todo o nosso ser. Podem facilitar a compreensão da mensagem, a linguagem oral, a velocidade da fala, o olhar, um gesto, um toque, um carinho ou desprezo. Precisamos exercitar esses aspectos com as crianças. Cuidar, esperar, escutar, observar. Podemos escutar os animais, o som das paisagens, a escola, a sala ao lado. Também podemos escutar o que não tem som, uma imagem, casa, jardim.
A foto apresentada demonstra a interação entre as crianças. Nos primeiros 20 minutos, ao entrarem na escola, é que podemos obter maiores informações sobre as crianças. Para escutar com o coração requer tempo, afeto e todo o nosso desejo de entender. Fio 10. Pensando com a pele. Pensar com a pele é ser capaz de identificar sinais, externos e internos, que configuram nossas memórias de experiência. Quando tocamos uma flor, a água do mar, essas sensações ficarão gravadas em nossas memórias. A bagagem de sensações somente se pode fazer tocando, sentindo, verbalizando. Pensar com a pele são também sensações que percebemos por qualquer outro sentido e que podem produzir em nós sensações táteis, como calor, suavidade e frio. Com a nossa pele, somos capazes de sentir carinho, medo, dor. Tato em todos os sentidos, entendido como a sensibilidade ou o cuidado em relação ao outro. A imagem apresenta a ida das crianças ao bosque. Lá elas correram entre as árvores, abraçaram, fizeram decalques e apalparam. As crianças aproveitaram o espaço, a natureza e aguçaram seus sentidos. Fio 11. Medindo o pulso do tempo. É certo que as crianças têm uma forma diferente de lidar com o tempo, e as pessoas que trabalham na área da educação com crianças o sabem bem. É complicado as tornar conscientes da medida do tempo, como o que significa daqui uma semana ou um mês, o que é demorado ou rápido. Para elas, ou tudo é demorado demais, ou é tudo muito rápido, sem uma certa medida. Isso talvez seja uma das maiores características das crianças, e podemos tentar aproveitar este momento da melhor forma possível, inserindo diversas atividades e brincadeiras. E com a tecnologia e o mundo virtual tão facilmente em suas mãos, desfavorece ainda mais o conceito de uma ideia assertiva e ajustada sobre o tempo e a sua duração. Por isso também que nas escolas usamos tanto a referência dos ciclos do tempo, seja com o seu aniversário e datas importantes de sua vida e do calendário. As estações. Adeus Verão 2014. Ao retornar das férias de verão, já percebemos as mudanças no tempo. É comunicado às crianças que o verão está quase no fim e que logo chegará o outono. Assim, elaboramos um mural com coisas que nos remetem ao verão. Então fizemos um mural de outono para substituir o de verão, pintado com aquarela dos tais tons de marrom e também com lindas folhas de ginkgo. Soubemos que essas folhas já existiam na época dos dinossauros e que também é uma árvore sagrada no Japão. E em nossa cidade, 2 exemplares da árvore, na qual as crianças visitaram e levaram para a sala algumas folhas que complementou ainda mais o nosso mural. Inverno. Na Galícia, o inverno é praticamente lembrado somente pelas aborrecedoras chuvas, que para as crianças é algo chato, pois as impedem de brincar e sair fora de suas casas. Primavera 2015. Como fizemos em todas as estações, foi feito um mural. Na primavera não seria diferente. Porém, o método que apresentamos para as crianças foi totalmente inovador. Usaríamos o caminho entre o artístico e o lúdico, usando tinta nos pés e lançando a tinta que os deixou em absoluto fascinados. Um intervalo de tempo. Uma rotina que estabelecemos como aliada da observação do tempo foi controlar o desenvolvimento das plantas. Ao plantar, buscávamos informações sobre o seu crescimento, o quanto demoraria para brotar, florescer ou dar seus frutos. Assim fizemos o nosso calendário específico para comprovar o seu desenvolvimento. Uns poucos minutos. Na infância, a passagem do tempo é algo que se pode medir em grandes partes, como dia e noite, ontem, hoje e amanhã. Ao longo do dia, usamos várias referências do tempo em frações, como em 5 minutos, faltam 5 segundos. Então, com isso, introduzimos na sala alguns instrumentos para medir pequenos tempos, como temporizadores, relógios de areia, de água, de bolhas analógicos, digitais e relógios de teto, que com as atividades rotineiras que usamos. Com o tempo que levamos para guardar o material, colocar alguma peça de roupa para esperar algo, a duração de uma canção, etc.
Assim, aos poucos, as crianças podem entender mais sobre a duração do tempo. As horas de sol. Soubemos de um relógio que nos deixou entusiasmados. O de sol analemático é um relógio solar horizontal. Colocamos em geral em parques, jardins e pátios escolares, pois oferece muitas possibilidades de atividades e ainda despertam a curiosidade e imaginação. Entramos em contato com um astrônomo para nos ajudar com o projeto e ele veio até a escola. Escolhemos o terreno do pátio por ter a possibilidade do aparecimento do sol e assim o funcionamento do relógio. E então começamos, conhecendo as coordenadas, traçando norte e sul, leste e oeste, que marcaria as posições da pessoa conforme os meses do ano. Depois marcamos as horas. O astrônomo nos explicou a variação do horário solar e o oficial. Nos deu as devidas dicas e assim anotamos tudo para não esquecer. Medindo o tempo com a língua. Para as crianças, distinguir a noite do dia, de ontem e hoje é óbvio. Porém, existem muitas nuances e muita complexidade fora essas expressões. Com isso, defendemos o uso da linguagem rica em suas expressões referentes às passagens do tempo. É preciso usar a língua para nos ajudar a ensinar as crianças a medir o tempo, e isso é preciso ser feito desde muito pequenas. Fio 12, contando histórias da vida. Os livros infantis têm que contar histórias que nos prendam até o final. Outro aspecto importante é o contador de história. Respostas de uma criança sobre sua história favorita. História de boca, aquela que seu pai contava à noite. Percebemos que o fator fundamental está no componente afetivo. As literaturas muitas vezes são o início de experiências de vida em sala de aula, às vezes relacionado com a arte, com a autoestima, com a alimentação, com o jogo dramático, com a ciência. Outras vezes, nada mais além do prazer de ouvir. A imagem representa uma atividade com base no livro Os Potes das Palavras. O texto conta a história de um menino que sai à noite pela cidade, sem que ninguém o veja, começa a colher palavras que escuta nas casas. Depois de ler, a professora e as crianças colheram e colocaram em potes de vidro os ingredientes de muitos jogos, palavras classificadas. Exemplo, palavras de amor, carinho, amizade, família. Fio 13. Brincar de ser outros. Brincar de imaginar que somos outros é uma das atividades mais libertadoras que desenvolvemos e precisa apenas de imaginação, tranquilidade e tempo. A única coisa que nós professoras temos que fazer é observar, sendo respeitosa com essa atividade. Uma forma de perceber se a criança se sente bem com o adulto é verificar se elas param ou não de brincar. O jogo simbólico faz parte de nossas vidas e da vida na escola, tanto no aspecto individual como em grupo. As fotos registram as representações das crianças após a leitura de um conto. Tem criança que gosta de atuar, outras não. Nunca forçamos situações, elas são respeitadas. Fio 14. Soltando a língua. Nós, educadores, proporcionamos no dia a dia para os nossos alunos atividades, lemos algumas histórias infantis, falamos diariamente palavras repetitivas a fim de promover a linguagem e o conhecimento de mundo para as nossas crianças. A educação é muito mais do que ler e escrever, é a habilidade de ler o mundo, é a habilidade de continuar aprendendo e a saber aportar o conhecimento. Frase de Paulo Freire. Fio 15. Escutando a experiência. Nós abrimos as nossas portas às habilidades e sabedorias que temos para outras pessoas, mas temos ciências que não sabemos de tudo e tentamos mostrar o quão importante é auxiliar as outras pessoas nas suas necessidades para obterem novas experiências. Fio 16. Desvendando mistérios. Sabemos que a Terra é um grande mistério quando plantamos algo, e excelente também em realizar experiências. Por isso, devemos promover aos nossos alunos essa vivência do mundo real. E na imagem a seguir, estabelece essa colaboração entre a família e escola. E aproveitamos
todos esses momentos para novas experiências. Fio 17. Saindo para a vida real. É fundamental fazermos saída com os nossos alunos para obterem novas experiências, saindo de um mundo artificial e não palpável, e promover saídas em torno da escola ao mundo natural e real. Queremos eliminar nossa função de cerca e ambientes preparados e proporcionar códigos que facilitem a compreensão do que acontece no mundo real. Fio 18. Sendo gente pequena. Não importa se somos crianças ou adultos. Trata-se de buscar aqueles pequenos gestos e pequenas lições que nos propusemos a fazer com o que temos em nossas mãos e ajudar a melhorar a convivência, a vivacidade e o medo. É o que chamamos de coisas pequenas, gentes pequenas, lugares pequenos, é o que podem mudar o mundo. Autor Eduardo Galela. Fio 19. Manifestando gratidão. Aprender a dar, aprender a receber, agradecer e agradar são atitudes bonitas. Conservar amizades, não perder de vista tudo aquilo que nos rodeia. São sempre constantes que devemos manter em nossos trabalhos educativos. E poucas coisas podem ser mais importantes para a formação de uma pessoa, como criar regras de agradecimento e ter gestos amáveis. Fio 20. Deixando marcas. Ao final de cada ciclo, ou quando vão para outra escola, as crianças confeccionam uma caixa de recordações com uma carta dos pais falando sobre a criança para a próxima professora. A manta foi uma expressão artística feita com chaves que foram solicitadas às famílias. E chegamos ao fim da nossa apresentação e deixamos a frase de Eduardo Galeano. Ao fim e ao cabo, somos o que fazemos para mudar o que somos.